Bom dia, querido membro da Igreja do NASP. Bom dia, querido amigo, querido irmão que nos assiste em algum lugar. Nessa manhã, pela primeira vez, depois de 1 ano e meio, nós temos a alegria de receber o nosso líder para o estado de São Paulo, o pastor Maurício Lima. Eu gostaria de convidá-lo. O pastor Maurício vem encerrar essa semana de evangelismo, olhar de esperança, trazer a palavra de Deus. Pastor, seja muito bem-vindo. Eu não lembro se depois de formado, o senhor formou aqui, o senhor já pregou nesse púlpito. Já, e agora como presidente da União é a primeira vez, né? Deus lhe use, muito bem-vindo, obrigado. Obrigado, pastor Gilson, uma alegria muito grande, especial em poder participar do culto na manhã deste sábado, por alguns motivos. Um deles, o pastor Gilson mencionou aqui, é retornar a esta igreja. Eu fui membro desta igreja quando estudei aqui no NASP, na época o IAE, São Paulo, fiz os 4 anos aqui de teologia, mas isso tem um bom tempo. Mas retornar aqui sempre é uma alegria. Eu me lembro de programas especiais que assisti nessa igreja, sermões especiais, grandes pregadores, e alguns desses sermões eu tenho anotado até hoje. Quando aluno, eu anotava aqui as mensagens especiais naquele período em que tive a oportunidade de participar. Bom, estou feliz também porque é o final de uma semana de oração, de evangelismo, realizada pelo Ministério da Mulher. Já colocaram um vídeo aí com a gratidão que nós fizemos. Realmente nós tivemos muitas bênçãos nesta semana. Eu acompanhei a semana aqui do NASP, mesmo que não ao vivo naquela hora, mas depois eu assisti as mensagens da Darleide no sábado passado, e da doutora Daniela e do doutor Luiz durante a semana. Foi uma inspiração, e ao ver ali alguns comentários, eu sem dúvida concordo com aqueles comentários, muita gente mencionando a alegria de ver como Deus dirige a vida, cada detalhe das pessoas, e ouvir isso da experiência do casal, da doutora Daniela, foi uma bênção muito significativa. Bom, em muitas igrejas na América do Sul e também aqui na União Central Brasileira, hoje nós temos o fechamento desta semana. Muitas pessoas, milhares de pessoas acompanharam o programa, e vários tomaram a sua decisão de aceitar Jesus, de seguir as orientações de Jesus. E nós queremos que neste sábado maravilhas aconteçam, e que o Espírito Santo, que está tocando aí na vida, no coração de várias pessoas, possa redundar em bênçãos e em entrega ao Senhor Jesus. Eu quero nesta manhã compartilhar com vocês um episódio da vida de Jesus, do seu ministério enquanto esteve aqui. Ele teve várias situações especiais, e em algum momento 2 destas situações chamam a minha atenção em uma história que está interligada quando ele enfrentou situações trágicas. Nós nos deparamos com muitas tragédias hoje, e é um perigo nos acostumarmos com essas tragédias e nos sentirmos até meio frios diante das tragédias, porque elas acontecem e mal a gente fica sabendo dessa tragédia, logo acontece uma outra tragédia e a gente já esquece daquela, e isso vai nos tornando um pouco frios. Isso é perigoso. Jesus, quando esteve aqui, ele se deparou com uma destas tragédias, e depois se deparou com aquela que a gente pode chamar de a maior tragédia, que é a destruição do ser humano, da figura criada à imagem de Deus. E de repente esta figura se deteriora, e as pessoas vivem numa situação complexa, como se não tivesse nelas a presença do Senhor e o poder criador do Senhor. Então, eu quero convidá-los para abrirem a Bíblia agora. Vamos à palavra de Deus para recapitularmos estas 2 histórias, e
A primeira delas está no livro de Marcos, capítulo 4. Eu quero convidá-los para abrirem aí a sua Bíblia. E depois deixem a Bíblia aberta, porque nós vamos acompanhar aí os capítulos desta história. Quero mandar um abraço todo especial para você que está acompanhando aí da sua casa, ou do seu trabalho, ou de algum outro local, através do computador, do celular, acompanhando o culto aqui na Igreja do NASP. Que Deus abençoe você. Nós vamos agora à palavra de Deus. Então, no capítulo 4 de Marcos, o final do capítulo conta uma história conhecida, e eles estavam numa eminente tragédia, que graças a Deus não aconteceu. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Bom, esta história demonstra ali a grande angústia pela qual passou Jesus e os discípulos. Jesus estava tranquilo e ele acalmou aquela tempestade. Quão bom seria se aqueles discípulos tivessem convicção de que quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Nós precisamos ter essa convicção em nossa vida. Podemos passar por dificuldades, por problemas, por provações. Quantos estão passando por problemas hoje? Nós temos orado e orado por pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão doentes, e estamos orando também por pessoas que estão tristes pela perda de entes queridos. São turbulências, tempestades, provações, mas quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Podemos passar pelas dificuldades, mas o sol vai nascer no outro dia. Seria muito bom termos a convicção de que Jesus estando no barco, nós seremos vitoriosos. E se não tivermos o resultado daquele pedido que fazemos aqui, nós vamos saber o porquê amanhã e vamos ver a bênção do Senhor recaindo sobre cada filho que é fiel a Ele. Mas esta era apenas uma tragédia, o barco quase foi a pique. Eles ficaram espantados, mesmo conhecendo de embarcação e de navegação, eles ficaram espantados, com medo. A viagem continuou. Eu imagino, e nessa história eu uso bastante a minha imaginação, e não há nenhum pecado nisso, eu imagino que eles ficaram calados ali, só pensando no que poderia ter acontecido. E aí então, o barco chegou a uma praia. Eu não sei se era barco à vela, barco a remo, eles chegaram a uma praia. É muito interessante a descrição que a Bíblia faz sobre esta sequência da história e a descrição que Ellen White faz a respeito deste episódio. Capítulo 5, nós estamos no livro de Marcos, capítulo 5, eles tinham enfrentado uma quase tragédia em meio ao lago de Genezaré. Agora eles chegam à praia. Os primeiros versos do capítulo 5 dizem o seguinte: entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias,
As cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. O barco encostou ali na areia, eles desceram do barco, puxaram um pouco o barco para que ele ficasse ali preso, começaram a andar. A descrição é a seguinte: os raios do sol começavam a brilhar numa areia branca. E eles estavam caminhando ali, imagino que estavam calados, ainda refletindo o que tinha acontecido na madrugada, seguindo Jesus. Jesus ia na frente, e de repente, do meio do mato, saiu um homem louco, possesso. Ele tinha correntes que pendiam dos braços e das pernas, correntes que ele havia arrebentado para fugir da prisão. Ele era o terror da região. As pessoas tinham medo dele, e ele gritava, corria atrás das pessoas. Ele tinha a pele cortada, com cortes que ele mesmo havia feito em pedras pontiagudas, unhas grandes, cabelo comprido, todo atrapalhado, os olhos eram vistos por entre o cabelo, parecia um animal irracional. E eu fico imaginando quando aquele homem saiu vindo sobre eles, avançando, como se os quisesse devorar. Eu imagino que correu o discípulo para todo lado. Correram, se esconderam e só pararam quando deram conta de que Jesus não havia corrido com eles. Começam a voltar, procurando Jesus. Onde está Jesus? Está aí? Não, comigo não está. Está com você também não. E vão retornando e chegam à praia e veem aquele quadro impressionante. Jesus em pé, com a mão estendida, mão que havia acalmado a tempestade horas antes, e diante dele, prostrado, furioso, mas impotente, estava aquele pobre homem possuído por uma legião de demônios. Ele queria adorar Jesus, ele queria louvar Jesus, mas na hora de falar, Satanás falou através dele: Jesus, filho de Davi, filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Bom, nesta história, é bom nós frisarmos 3 pedidos que foram feitos. Nós vamos ver aqui os 3 pedidos. Interessante vermos quem fez os pedidos e como Jesus respondeu a estes pedidos. É curioso porque provavelmente, se os pedidos tivessem sido feitos a você ou a mim, nós teríamos respondido de forma diferente, mas que bênção é confiarmos no Senhor, que pode tudo e que sabe tudo. Nós vemos o primeiro pedido da história, ele está aí no capítulo 5, e nós vamos lá ao verso 12, aí nós encontramos o primeiro pedido da história. Gravem e prestem atenção aí, quem fez esse pedido e como Jesus respondeu. Verso 12, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Bom, o primeiro pedido da história, fica claro aqui, quem fez foi Satanás. Satanás estava possuindo aquele homem por muito tempo, oprimindo, escravizando, mas Satanás sabia que diante do Senhor Jesus, ele não continuaria mais aprisionando aquela pobre pessoa. E ele, sabendo que Jesus o expulsaria dali, para criar confusão, para criar tumulto, percebendo que havia uma vara de porcos ali numa montanha, era talvez o ganha-pão de algumas pessoas, a fonte de renda.
Não eram poucos porcos, eram cerca de 2.000 porcos. E ele então faz o pedido para Jesus: eu vou sair, mas me deixa entrar nos porcos. Se o inimigo nos procura e tenta dialogar conosco, e tenta argumentar e fazer propostas, nós não devemos ouvir e atender e conversar com ele. Ele é astuto, mentiroso, mas Jesus permitiu. Satanás saiu daquele homem, era uma legião de demônios, entraram nos porcos, aquela vara de porcos tomada de pânico, desceu montanha abaixo, disparados, não pararam na praia, entraram na água e morreram todos afogados. Tragédia. Os que apacentavam os porcos, vendo aquilo, foram correndo para a vila, e havia várias vilas ali, eram 10 cidades pequenas, para contar o que havia acontecido, quem sabe para os donos dos porcos. Mas enquanto isso, uma maravilhosa mudança se operou na vida daquele homem, que agora estava diante de Jesus, em perfeito estado, ouvindo Jesus falar com ele. Pensem no quadro, uma praia, areia clara, de repente lá do alto da montanha, aparecem pessoas, o povo das cidades, o povo veio, o que está acontecendo, que tragédia é essa? E eles chegaram e viram o quadro, olhando para a água, era porco boiando para todo lado, que prejuízo. E na praia, alguns desconhecidos, e diante daquele desconhecido que estava em pé, o homem doido da região, o homem que fora possesso por muito tempo, que era o terror. As mães avisavam os filhos: olha, cuidado com o homem doido corre atrás. Eles não gostaram do que viram. Para eles era mais importante a perda dos porcos, isso era mais relevante do que a cura, a libertação daquele homem. E eles então chegaram para Jesus para fazerem o segundo pedido da história. Vamos lá, estamos no capítulo 5 de Marcos, e agora o verso 17, o segundo pedido. A gente fala pedido assim, mas foi mais uma ordem do que um pedido. Vejamos aqui: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. O segundo pedido da história foi feito pelos moradores daquela região. Quando eles viram tudo aquilo, eles pensaram: não dá para continuar assim. Nós queremos que esse homem vá embora daqui. Ele mal chegou, fez um estrago desse. Imaginem se ele ficar aqui muito tempo. Vá embora, nós não queremos você aqui na nossa região. Pense, se você vai pregar o evangelho numa nova cidade, num novo bairro, onde não há ali a presença da mensagem do evangelho, e você chegando ali quer pregar e as pessoas dizem: não, nós não queremos. Você vai argumentar, você vai insistir: não, nós vamos pregar, quem quiser venha. Mas Jesus não argumentou, não recusou, não se opôs, simplesmente Jesus foi se retirando. Jesus está passando à beira do caminho, Jesus está fazendo contato com tantos, e alguns estão rejeitando Jesus, dizendo: hoje não, está muito cedo ainda, eu tenho muita coisa para fazer em minha vida, eu tenho projetos, eu tenho situações para resolver, eu ainda tenho que me formar, tenho que me casar, tenho que adquirir, hoje a onda, eu tenho que adquirir meu primeiro milhão, mais tarde eu vou cuidar dessa situação de Jesus, de Bíblia. E para alguns Jesus está passando ali pela última vez e eles estão recusando que Jesus permaneça, que entre e que faça morada.
Jesus não discutiu, ele simplesmente começou a caminhar em direção ao barco. E os discípulos que estavam sem falar nada, eu imagino, continuaram sem falar nada, foram acompanhando Jesus. E Jesus entrou no barco, os discípulos empurraram o barco, subiram do barco, e o barco começou a se distanciar. Acontece então algo muito especial na história. Aquele homem, o que fora curado, o que antes era possuído por Satanás e agora estava liberto por Cristo, quando viu tudo aquilo acontecendo, ele se levanta, ele corre para dentro da água, e eu fico imaginando essa cena, ele corre para a água, e ele vai até o barco, segura assim na beirada do barco, e ele faz o terceiro pedido da nossa história. E esse pedido está no verso seguinte, nós lemos o verso 17, o verso 18 traz o pedido dele. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. E olhem a primeira frase do verso 19, Jesus, porém, não lhe permitiu. Bom, se você vai fazer evangelismo, você vai pregar o evangelho, distribuir a mensagem da palavra do Senhor, e alguém se oferece para te ajudar, eu quero ir com você, eu vou distribuir convite, folhetos, livros missionários, eu vou contar o meu testemunho. Normalmente nós vamos dizer, vamos junto, vamos conosco, vamos pregar o evangelho. Novo obreiro bíblico. Porém, Jesus disse não. No único que nós diríamos sim, Jesus disse não. Mas Jesus não disse só não. O verso continua e Jesus disse assim: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Jesus disse, você não vai me acompanhar, você vai me acompanhar pela fé, você não vai estar comigo todos os dias, você tem uma missão especial, eu quero dar essa missão para você, volta lá para a sua casa e vai contar para o seu povo, conta a bênção, conta os milagres que eu operei na sua vida. Eu chamo essa história, e por isso o tema da mensagem de hoje, um encontro com Jesus dentro da água. E eu gosto de pensar nesse encontro desse homem com Jesus, dentro da água. Ele estava ali dentro da água, ouviu o não de Jesus, mas ouviu também a missão dada pelo Senhor, e aí ele soltou o barco, ficou ali em pé, dentro da água, o barco foi se afastando, velejando ou remando, eu continuo sem saber, e o barco se distanciou até sumir no horizonte. Ali estava aquele homem, sozinho, as pessoas tinham ido embora, numa nova religião, mal visto e malquisto por todos, temido, desligado há anos da sociedade, mas com uma ordem de Jesus: vai para a tua casa, vai para os teus. Eu gosto de imaginar essa história assim. Quem sabe um dia eu vou poder perguntar para ele, mas eu gosto de imaginá-la por enquanto assim. Aquele homem, o barco sumiu, sai da água, começa a caminhar por um trilho, indo em direção a uma vila, e quando ele estava assim a uma certa distância, um garoto brincando assim na frente de uma casinha humilde, e aquele garoto, quando levanta os olhos e vê, dá um pulo e grita: mãe, corre aqui para a senhora ver, mãe, corre, mãe, vem ver. O que foi, menino, o que foi que está acontecendo? Mãe, o pai está voltando para casa. E eu fico imaginando a mãe dizendo: filho,
A mãe já te explicou. O pai é doente, o pai não vai voltar para casa. Deve ser alguém parecido. Mãe, parece demais, vem aqui para a senhora ver. E diante da insistência, aquela mulher sai e olha, e ela também se assusta, é muito parecido. E ela fica olhando, e ele vem se aproximando, e ele começa a correr, e ela começa a correr, e eu fico imaginando um abraço apertado, e eu quase posso ouvir a frase: querida, sou eu mesmo. Jesus me curou. Jesus? Quem é Jesus? Ela pergunta. Ali estava o primeiro pregador do Evangelho de toda aquela região. Ele não tinha credenciais, ele não tinha títulos, ele não teve tempo de participar de uma classe bíblica, de fazer o curso lá na Bíblia Fácil, ele não teve tempo. Tudo isso é importante, mas no caso dele, não deu tempo. Ele não tinha estas coisas, mas ele tinha na sua vida as marcas do poder de Deus. E ele foi contar o que ele tinha. Ele foi contar quem ele era e quem ele passou a ser desde o momento que ele se encontrou com Jesus. Ele contou que ele foi liberto, que ele agora era um homem livre e que ele adorava o Deus libertador. Quando você vai seguindo aqui um pouco na Bíblia, e você chega lá no capítulo 8 de Marcos, você encontra algo especial. Jesus fez aquele milagre que nós conhecemos da multiplicação dos pães e dos peixes. E ele fez isso por 2 vezes, pelo que nós vemos na Bíblia. E a segunda vez, quando ele multiplicou pães e peixes, foi na região de Decápolis, foi nessa região. Ele voltou a esta região, e a Bíblia diz assim: e milhares de toda a região e circunvizinhança, milhares vieram, ouviram e aceitaram Jesus. Porque um homem que não tinha aparentemente prerrogativas, aceitou o convite e a ordem do mestre: vai para a tua casa, vai para os teus, contar para eles o que eu fiz na tua vida. Encontro com Jesus dentro da água. Nós temos certamente 2 grupos específicos de pessoas que estão acompanhando o culto nesta manhã. São aqueles que já tiveram um encontro com Jesus dentro da água. E são os outros que ainda não tiveram esse encontro com Jesus. Ou se tiveram em algum momento no passado, eles se afastaram um pouco do caminho. Nesta manhã, vocês que estão acompanhando o culto desde o início, já viram a linda experiência que nós tivemos aqui de pessoas que foram batizadas, que nasceram de novo, que se encontraram com Jesus dentro da água. Mas não são só estas pessoas. E neste momento, nós vamos ver aqui mais alguns encontros com Jesus dentro da água. E eu quero convidar então o pastor Gilson e o pastor Lúcio, que estarão no tanque batismal aqui da igreja, juntamente com a Jennifer e o Mateus. Louvado seja o nome de Deus, pelo chamado de Jesus na vida do Mateus, na vida da Jennifer. O pastor Lúcio batizará a Jennifer e eu batizarei o Mateus. Mateus, você é bem-vindo, Jesus te abençoe muito, querido, em sua jornada, a família do Mateus que está aqui também. Eu vou fazer uma oração só, tá, Lúcio?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pastor Lúcio segura em suas mãos a Jennifer e eu seguro em minhas mãos o Mateus. Como ministros do Evangelho, obedecendo a ordem de Jesus, para que o nome desses teus filhinhos seja escrito no livro da vida do Senhor, o livro da vida. Nós clamamos, Pai, pelo perdão de seus pecados, a remissão de seus erros passados e a segurança da lavagem, não apenas na água, mas através do Espírito. Por isso nós, como pastores, nos batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento tão especial, quando dois jovens entregam toda a vida para o Senhor Jesus. Muita coisa vai acontecer daqui para frente, mas eles vão se lembrar deste encontro que tiveram com Jesus dentro da água. Encontros com Jesus dentro da água. Mas além da Jennifer e do Mateus, a Tainá também vai ter um encontro com o Senhor hoje dentro da água. E nós vamos convidá-la então, juntamente com o pastor Lúcio, para este encontro especial. Eu gostaria de lembrar a história da Tainara. Nós temos a tenda evangelística, enquanto é feita a testagem dos nossos membros e amigos da comunidade, literatura entregue, e nós oferecemos estudos bíblicos, e ali fica de plantão o nosso futuro pastor Vinícius, e o Vinícius então ofereceu para a Tainara o estudo bíblico, ela aceitou estudar, entregou a vida a Jesus. Que alegria, parabéns Vinícius, a família que está aqui, louvado seja o nome de Deus. Então é um milagre, irmãos queridos, do trabalho da igreja, ali no drive-thru, durante os sábados, as testagens durante a semana. Tudo que fazemos aqui, fazemos com um propósito missionário. E louvado seja Deus por esse testemunho de alguém que veio fazer o teste, recebeu literatura, a oferta do estudo bíblico, e através desse trabalho ela está se entregando a Jesus. Tainara, nesse momento, como ministro do Evangelho, para perdão dos seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus por mais esta entrega, por mais esse encontro com Jesus dentro da água. Que bênção. E para fechar esse momento especial, e a propósito ficou para esse momento, porque nós estamos finalizando a semana de evangelismo do Ministério da Mulher. E o pastor Gilson compartilhou comigo uma história muito especial, que é a história da Débora. A Débora, ela, há algum tempo atrás, se decepcionou com uma crença, ela frequentava uma determinada igreja, e ela parou de frequentar esta igreja. A sua irmã, a Priscila, da mesma maneira, também se decepcionou, e elas procuraram outros caminhos. E num determinado momento elas receberam um convite para vir aqui à igreja adventista do sétimo dia do NASP, São Paulo, e começaram a frequentar, e elas gostaram e continuaram frequentando esta igreja. No final do ano passado, a Priscila, irmã da Débora, foi batizada aqui na igreja do NASP, e ela começou a sua caminhada, e ela então conheceu a irmã Ruth. A irmã Ruth é a diretora do Ministério da Mulher aqui da igreja. E a irmã Ruth, naquele trabalho de discipulado, de orientação, ela conseguiu que a Priscila tivesse um encontro com a irmã Rosa. A irmã Rosa, um membro aqui da igreja, já mais experiente. E a Ruth disse: olha, façam o seguinte, montem aí uma dupla. A irmã mais experiente, a irmã Rosa, com a Priscila, mais nova, e procurem dar estudos bíblicos. E as duas se uniram para dar estudos bíblicos para Débora.
E o resultado é que a Débora hoje está entregando a sua vida a Jesus, e nós temos aqui os familiares, né, que estão próximos aqui. Débora, que bom é podermos participar deste momento tão especial da sua vida. Pastor Gilson. Então, pastor Maurício, aqui está a irmã Rosa, que é do grupo do Ministério da Mulher. Aqui está a Priscila, irmã da Débora. E assim esse trabalho lindo que o Ministério Feminino da Igreja tem realizado. Irmã Rosa, louvado seja Deus. Priscila, você está emocionada, aqui está uma estrelinha na sua coroa, sua própria irmã. E Deus abençoe você e a irmã Rosa. Continue agora um trio missionário, levando o Evangelho para mais pessoas. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o teu Espírito Santo não cessa, não para de trabalhar na vida dos teus filhos e de tuas filhas. Louvado seja o Senhor, porque a Priscila conheceu o Evangelho verdadeiro, se unindo a irmã Rosa, levou o Evangelho a Débora. E para que a palavra do Senhor, as promessas de Jesus em Atos 2:38 se cumpram, os seus pecados sejam remidos e perdoados, o seu nome escrito no teu livro, e ela receba a plenitude do Espírito Santo, obedecendo Jesus como ministro do Evangelho, tem a alegria de batizá-la, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que trabalho bonito, o trabalho do testemunho, o desejo de atender a ordem do Mestre. Vai para onde? Para a tua casa. Já ouviram aquela expressão, santo de casa não faz milagres? Ela não é verdadeira. A Priscila voltou para casa para estudar a Bíblia com a sua irmã. E quão especial é ver o resultado desse testemunho. Como eu disse no início, nós temos 2 grupos de pessoas que estão acompanhando o programa. Sempre temos estes 2 grupos. E eu quero me dirigir aos 2 grupos. Eu sei que dentre as milhares de pessoas que estão aí conectadas no culto aqui da Igreja do UNASP, nós temos muitas pessoas que não tiveram ainda o seu encontro com Jesus dentro da água, que não foram batizadas como Jesus foi batizado nas águas, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E são pessoas que estão estudando a Bíblia, estão ouvindo as mensagens, mas, meu amigo, minha amiga, você precisa passar pela experiência do batismo. A Bíblia diz isso: quem crer e for batizado será salvo. Obviamente há um preparo antes do batismo, e para isso você estuda a Bíblia, você recebe as orientações, e você vê que aí na sua tela aparece o link aí para você que quer receber orientações sobre a Bíblia, ou você que quer ser batizado. Certamente nós temos pessoas que estão nos acompanhando, que já estão preparadas, já fizeram cursos bíblicos pela TV Novo Tempo, por alguém que lhe passou um estudo, só falta tomar a decisão. E você pode colocar aí: eu quero, eu aceito, eu quero ser batizado ou batizada. Escreve aí. E o pessoal da igreja vai entrar em contato com você e vai combinar com você o que falta, o que precisa, qual a data. Não deixe passar a oportunidade. Entenda como Deus tendo colocado você hoje para assistir esse culto e para eu falar dessa forma. Não deixe passar a oportunidade. Nós vivemos num tempo muito difícil. Deus está chamando você. E para você, especificamente para vocês que estão aí pensando no batismo,
Ou mesmo vocês que um dia foram batizados, mas por algum motivo que não vem ao caso, se afastaram do Senhor e sabem que precisam retornar. O convite é para você também. E neste momento, nós teremos uma música muito especial. A Tiana, que cantou no início do culto, vai louvar a Deus neste momento, mas mais do que louvar a Deus, ela vai fazer um apelo para você, porque o Senhor Jesus está chamando você. E o melhor caminho, a melhor alternativa é aceitar o convite de Jesus. Entenda como convite. E se você não aceitar esse convite, para onde você vai? Que caminho você vai seguir sem Jesus? Ouça essa música e tome a sua decisão nesta manhã ou neste momento. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Pra que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Pra que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Diante de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, onde sua vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem
podes deixar pra depois. Pra onde vais então? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Tiana, por usar esse dom especial para louvar a Deus. Você entendeu bem o convite? Você está sentindo uma coisinha aí, um desejo, alguma coisa na sua mente, no seu coração? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo convidando você. É o cumprimento daquele verso da Bíblia: eis que estou à porta e bato. Se você não for para Jesus, para onde você vai? Eu quero fazer uma oração especial por você que ainda não se encontrou com Jesus dentro da água, ou se fez isso no passado, por algum motivo se afastou deste compromisso. Eu quero orar por você. Não é o fim do culto ainda. Não é o fim do culto ainda. Depois da oração, eu quero falar um pouquinho também com aqueles que tiveram um encontro. Agora, curve a sua cabeça e eu quero orar por você que precisa tomar a decisão de aceitar Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, eu estou orando aqui neste momento por pessoas que eu não estou vendo, por muitos que eu não conheço, mas que o Senhor conhece e que o Teu Santo Espírito está tocando agora nessa mente, nesse coração, para que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor dentro da água, no tanque batismal. E se ela está preparada, bondoso Deus, que ela tenha coragem de escrever aí: eu quero, eu aceito, eu quero me batizar. E se falta alguma coisa, que ela tenha disposição de buscar ajuda, o que falta, para que muito em breve este encontro aconteça e estas pessoas possam se entregar totalmente ao Senhor Jesus. Vivemos num mundo muito difícil, complicado. Os sinais mostram claramente que o Senhor Jesus está para voltar. Não é hora de brincarmos com o tempo. Ajuda estas pessoas a tomarem a sua decisão, ainda enquanto há tempo. Toma conta delas, reforça esse desejo na mente de cada uma destas pessoas. Eu faço esse pedido ao Senhor com humildade, mas em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe você e que você não saia dessa transmissão sem tomar a sua decisão. Mas eu quero falar um pouquinho com um outro grupo. Eu quero falar agora com aquele grupo que se lembrou do seu encontro com Jesus dentro da água. E se você não se lembrou, eu quero que você se lembre agora. Alguns há poucos minutos atrás, como a Débora, como a Jennifer. Outros há um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Eu tenho aqui 2 certificados que me são muito especiais. Esse, ele já está até bem judiado pelo tempo. Sabem de quando é? Ele tem a data de 30 de junho de 1963. Ele não é meu, não.
Eu não tinha nascido nessa época. Nesse dia, meu pai se encontrou com Jesus dentro da água. Como eu sou grato a Deus por esse encontro. 2 anos depois eu nasci. E nasci já num lar adventista. Fui criado indo à igreja, hall, jardim, primários, juvenis, fui desbravador, porque meu pai um dia se encontrou com Jesus dentro da água. Aí quando eu tinha 10 anos, 26 de janeiro de 1975, aí eu me encontrei com Jesus dentro da água. Era a igreja central da cidade de Belo Horizonte. Um evangelismo aconteceu ali. Entramos, como aqui hoje, 2 no tanque. O meu irmão, que é 1 ano e 10 meses mais velho que eu, e eu. Nós 2. O pastor da igreja, chamado pastor Axel Weigli, batizou o meu irmão. E o pastor que estava fazendo a conferência ali, o pastor José Viana, me batizou. Isso tem muito tempo. 75. De lá para cá muita coisa aconteceu na minha vida e eu me esqueci de muitas destas coisas, mas eu nunca me esqueci daquele dia. Eu me lembro exatamente quando nós entramos no tanque e os 2 fomos batizados. Você se lembrou do seu dia? Eu quero que você se lembre do dia que você entrou na água e você se encontrou com Jesus. Se lembrou? E eu quero mais, eu quero que você se lembre o que Jesus falou com você naquele momento. Ali dentro da água, você se lembra? Eu vou refrescar aí a sua memória. Jesus disse para você assim: agora, você vai para a tua casa, vai para os teus amigos, para os teus parentes, para os teus vizinhos, para os teus colegas de sala de aula, colegas de trabalho, vai para os teus e vai contar o que eu fiz na sua vida, vai contar como eu te busquei, como eu te resgatei, como eu te libertei. De lá para cá, a quantos você tem contado as bênçãos? A quantos? Assim como na história daquele homem lá de Decápolis, o Senhor Jesus vai voltar, e vai voltar muito em breve. Imagine o encontro, o nosso encontro com Jesus, a festa, o abraço, a expectativa. Mas imagine que não vai demorar muito e Ele vai olhar para você e para mim e vai perguntar: e daquele nosso encontro para cá, a quantos você tem contado do meu amor e das bênçãos que eu derramei sobre você, na sua vida, sobre a sua família? Naquele dia, quantos nós vamos poder apresentar para Jesus? Senhor, olha aqui, Senhor, esse aqui era colega meu de trabalho, a gente trabalhava numa mesa assim ao lado uma da outra, e um dia eu conversei com ele, ofereci um curso bíblico. Essa outra pessoa aqui era vizinha lá do prédio, eles moravam num apartamento vizinho. Meu querido irmão, não dá para ir para o céu sozinho. O Senhor nos dá todos os dias a oportunidade de compartilharmos as bênçãos com os demais. A igreja está fazendo isso? Está. Graças a Deus está. A TV Novo Tempo está fazendo isso? Está. Louvado seja Deus que está.
O livro missionário está contribuindo para isso? Está. Mas e eu? Como eu estou participando? Qual tem sido a minha parte? O Espírito Santo distribuiu dons. Deus deu dons, o Espírito Santo distribuiu diversos e diversificados. Que bom que temos a Tiana que canta de forma tão linda. Felizmente não precisa eu fazer o solo, não seria bom. Mas Ellen White diz que um dom Deus deu para todos, que é o dom de testemunhar. Usando os talentos, mas testemunhar. E eu quero fazer um apelo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, membro da Igreja Adventista do UNASP São Paulo, ou adventista de outra igreja que está assistindo o culto. É comum nós fazermos apelos, como eu fiz aqui antes, para aqueles que não foram batizados, mas o meu apelo é para você se colocar à disposição do Senhor e dizer: eu quero participar, eu quero contribuir para que Jesus volte logo, eu quero ser um canal de bênçãos nas mãos do Senhor, e quero que Ele abençoe as pessoas através de mim, que Ele me use como instrumento de bênçãos. E eu espero em Deus que você aceite o apelo de ser um missionário no reino do Senhor. Eu quero convidá-lo para orar neste instante. E a minha oração é uma oração específica por você, membro da minha igreja, meu irmão, para que você se sinta motivado a estudar a Bíblia com alguém, a compartilhar as bênçãos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque nós temos na Bíblia histórias tão especiais como a deste homem que fora subjugado, oprimido pelas forças do mal, que aos olhos humanos não tinha prerrogativas ou credenciais para ser um missionário, mas quando se encontrou com Jesus, teve a vida transformada e foi um missionário do Senhor, e levou muitas pessoas para se encontrarem com Jesus. Bondoso Deus, nós temos recebido muitas bênçãos, e o fato de estarmos vivos aqui hoje é uma das principais. Perdemos muitas pessoas, muitos queridos estão dormindo neste momento, familiares, parentes, amigos, e nós estamos vivos. Obrigado pela bênção da vida, obrigado pela saúde, obrigado por conhecermos a verdade, obrigado por termos aceitado Jesus. Porém, bondoso Deus, coloque em nosso coração e em nossa mente o desejo de compartilhar estas bênçãos, de falarmos com o próximo, de oferecermos às pessoas a oportunidade de conhecerem a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Toma conta de nós, membros da tua igreja. Nós precisamos da tua ajuda, precisamos da tua unção, do poder que nos capacitará para compartilharmos a verdade da salvação. Eu quero colocar diante do Senhor toda a tua igreja. Continuo usando aqui o pastor Gilson, a sua equipe, os demais pastores, aos líderes da igreja e a cada membro desta igreja e a todos os que nos acompanham neste momento. Nos ajuda a fazer um compromisso com o Senhor, hoje, agora, de aceitarmos a ordem do Mestre, irmos
e contarmos as bênçãos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.